Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Passa a palavra para a irmã Janaína. Paz do Senhor, amém, irmãos? Pega sua Bíblia, abre ela comigo em Joel, livro do profeta Joel, está no Antigo Testamento, capítulo de número 1. Logo após aí o livro de Daniel, Oséias, vem o livro do profeta Joel. Ele é um livro pequeno, às vezes é um pouquinho difícil de achar. Joel, capítulo 1. Capítulo 1. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo 1, do versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam saber a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai e uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum,
convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse livro que você segura na sua mão, ele não é um livro qualquer. Antes, ele é a palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus, ela é viva e ela é eficaz, a ponto de penetrar, e dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Passam-se os séculos, mudam-se as épocas, mas a palavra do nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. A palavra do nosso Deus, essa palavra, ela serviu para o povo de Deus no passado. Ela fala conosco hoje e ela servirá sempre, continuamente, para as gerações futuras. A palavra do nosso Deus, ela jamais é velha, ela jamais fica velha, ela é sempre atual. E por meio dela nós somos vivificados pelo Senhor. Feche seus olhos neste momento e vamos pedir ao Senhor que Ele fale conosco por meio dessa palavra em nome de Jesus. Ó santo e poderoso Deus, eis aqui, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, e eis-nos aqui Teus servos, Tua igreja. Ensina-nos, ó Senhor, os Teus caminhos, pois queremos aprender de Ti, Papai. Conduz-nos a cada dia, ó meu Deus, à Tua presença. Faz-nos conhecer os Teus caminhos e guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Restaura-nos, ó meu Deus, diante de Ti. Renova, ó Deus, a nossa vida na Tua presença. E que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, ó meu Deus, diante da Tua face, ó Papai. Em o nome de Jesus, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Nos dias do profeta Joel, como nós lemos aqui, houve uma enorme devastação sobre a terra. Uma enorme praga de gafanhotos destruiu toda a vegetação. Destruiu as pastagens tanto das ovelhas como de todo o gado. Até as cascas das árvores foram comidas pelos gafanhotos. Em apenas algumas horas, aquela terra bonita, verdejante, havia se tornado um lugar de desolação e destruição. A fome e a seca se apoderaram da terra, e o profeta entende que isso era um julgamento de Deus sobre o seu povo. Versículo 1 diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O nome do profeta Joel faz referência na palavra de Deus apenas 2 vezes. Nós encontramos falando acerca do profeta Joel em seu próprio livro e em Atos dos Apóstolos, quando ali cumpre a profecia de Joel acerca do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Seu nome significa o Senhor é Deus. Yahvé é Deus. E faz referência à fé de seus pais. Os hebreus não escolhiam os nomes de seus filhos por causa da beleza sonora do nome. Cada nome trazia consigo um significado concernente à época em que eles estavam vivendo. O seu nome declara que não há outro Deus além do Senhor. Há um único Senhor, há um único Deus verdadeiro, soberano, criador, sustentador dos céus e da terra,
que governa e domina sobre todas as coisas. Ele está dizendo, palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Joel está vindo ao seu povo com uma palavra que não é propriamente sua, que não procede de opiniões suas, mas ele está trazendo ao povo aquilo que Deus confiou a ele, a palavra que o Senhor confiou a ele para entregar ao seu povo. E ele chama o povo de Deus a ouvir a palavra do Senhor. Ele chama o povo de Deus a se despertar para o que o Senhor está falando e fazendo. Ele chama o povo de Deus a se lamentar, a chorar, a clamar e se arrepender diante de Deus. E no versículo 2 ele diz, ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Está dizendo, ouvi, ouçam o que eu tenho a dizer. Tragam a sua memória. Se no tempo passado ele chama os velhos a trazerem à lembrança a sua memória, se o que está acontecendo agora no meio do povo sucedeu antes, se tal coisa que está acontecendo, se eles vivenciaram uma devastação como esta, e ele começa dos mais velhos até os mais novos. Ele convoca todos os habitantes da terra a ouvir a palavra do Senhor. E nós também precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer dia após dia. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor. É necessário parar para ouvir o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar. Se atentar para o que o Senhor está dizendo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser sábios no ouvir, sábios no falar e tardios no irar. Tem pessoas que falam demais e não param para ouvir, não param para receber todo o conselho de Deus, porque Ele, em Cristo Jesus, estão ocultos toda a sabedoria e todo o conhecimento. Ele convoca os velhos, ele convoca todos os habitantes da terra para ouvir. E ele diz, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O povo de Deus deveria passar uma geração após outra os feitos que o Senhor realizava no meio do seu povo. Os pais deviam ensinar os seus filhos com os mandamentos do Senhor. Os pais deviam mostrar aos seus filhos como o Senhor, com mão poderosa, os livrara dos seus inimigos. Como Deus maravilhosamente operava no meio deles e também as punições por causa do pecado. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, a ordenança do Senhor para o povo é: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 7, o Senhor ordena ao povo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E não deveria ser diferente agora. Os pais deveriam passar às gerações seguintes estas coisas que estavam acontecendo no meio do povo. Deveriam passar aos seus filhos e os filhos aos filhos deles a palavra do Senhor. O povo de Deus estava aqui em desobediência. E o pecado trouxe o juízo de Deus sobre a nação. Deus estava aqui disciplinando o seu povo. E Deus nos disciplina porque Ele nos ama.
A palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo o que recebe como filho. Deus nos trata como filhos. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos adotados como filhos de Deus. E qual é o pai que ama o seu filho e não o corrija? A disciplina do Senhor não é para a destruição do seu povo, é para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade, para andarmos por caminhos retos. Muitos têm uma ideia errada sobre o amor de Deus. As pessoas que pensam que o amor é a aceitação de tudo, que Deus me chama e que Ele vai me aceitar da forma que eu estou, e essa não é uma verdade. Deus nos chama da forma como nós estávamos ali no mundo, mas quando Ele nos chama à sua presença, Ele vai nos transformar em um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento dEle. Nós seremos a cada dia transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus, se nós nos submetermos à sua palavra, à sua vontade, ao que Deus está nos falando, ao que Deus está nos dizendo. No amor também há confronto, também há correção, e Deus estava aqui julgando o seu povo, trazendo juízo sobre o seu povo, para trazê-los novamente ao entendimento, à compreensão da sua palavra, à comunhão e à intimidade com Ele. E Ele vem dizendo que o que deixou o gafanhoto cortador, veio o gafanhoto migrador e destruiu. O que deixou o migrador, veio o gafanhoto devorador. O que o devorador deixou, veio o gafanhoto destruidor. E devastou toda a terra, toda a vegetação. E Ele vem dizendo no versículo 5: Ébrios, despertai-vos, e chorai e uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Ele estava dizendo, o seu povo estava embriagado. O seu povo estava sem discernimento. Não estavam fazendo caso dos juízos de Deus. O povo estava negligente, insensível para as coisas de Deus, para a palavra do Senhor, para o culto ao Senhor. E é isso que a bebida faz, que o vinho faz. Ele distorce os sentidos. Quem ali está na sua embriaguez não percebe tanto os efeitos da embriaguez, do álcool no seu corpo. Ele tira o discernimento. E Deus estava dizendo que o seu povo estava embriagado, estava sem discernimento. Ele diz, ébrios, despertai-vos, chorai e uivai. É hora de despertai-vos do sono, é hora de acordar. É hora de retornar à sobriedade, à sensatez. Nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos discernir os tempos e as épocas pelas quais nós estamos vivendo. A palavra de Deus em Efésios 5,14 diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não devemos nos embriagar com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, mas a ordenança de Deus é enchei-vos do Espírito Santo.
Desperta-te do sono, da morte, do sono espiritual. Volte-se para o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: chorai e uivai, não porque o vinho está sendo tirado da vossa boca, mas porque pecaram contra o Senhor seu Deus. Ele está dizendo: ébrios, chorem, uivem, não por causa do vinho, porque tudo ali foi consumido. A vinheira foi consumida. Ele diz: chorem não por causa da falta do vinho, chorem porque os seus pecados trouxe o juízo de Deus. Eles estavam sendo severamente castigados por Deus, e na sua embriaguez eles não estavam sentindo os males que estavam vindo sobre eles. A calamidade estava vindo sobre eles, os males estavam vindo sobre eles, e eles estavam se endurecendo, estavam entorpecidos no seu entendimento, estavam insensíveis de tal maneira que eles não se humilharam diante do Senhor. Eles expulsaram o Senhor de suas vidas. Eles eram indesculpáveis diante de Deus, pois eram o povo escolhido do Senhor. Eles permaneciam obstinados, andando na teimosia e dureza de seus corações. Eles deveriam chorar, porque perderam a comunhão com o seu Deus. No versículo 8, nós vemos ele dizendo: lamenta como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Nós vemos que ele chama o povo a ouvir, ele chama o povo a se despertar, a chorar e a uivar diante do Senhor, e agora ele chama o povo a se lamentar. Eles deveriam se lamentar como uma virgem que ficou viúva antes mesmo de se casar. Eles deveriam chorar amargamente, sentindo tristeza pelos seus pecados, como uma viúva chora no funeral do seu marido. Ele está dizendo: lamentem como a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Chorar porque perderam a comunhão com o Senhor. No versículo 9 ele diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Ele está convocando toda a nação a se lamentar, porque não há mais sacrifício diário ao Senhor. Não há mais a oferta de manjares. Não há mais a oferta de libação, como o povo deveria prestar o culto ao Senhor, oferecendo sacrifícios continuamente, as ofertas diárias ao Senhor naquela época. Eles deviam se lamentar porque não havia nem pão e nem vinho para serem oferecidos no templo. Devido à devastação do campo, devido ali à plaga dos gafanhotos, não tinha como os sacerdotes oferecer sacrifícios ao Senhor. Então ele diz: os sacerdotes, os ministros do Senhor estão enlutados. E isso era um sinal de que Deus estava rejeitando o seu povo. O templo foi abandonado, o culto ao Senhor cessou, e eles continuavam como embriagados, desapercebidos, despreocupados. O relacionamento deles com Deus estava rompido. Se Deus não tivesse sido tão severamente ofendido pelo seu povo, talvez ainda ele pouparia ao menos o culto a ele. Ele não teria permitido que o templo permanecesse sem sacrifício. E isso é retratado na história por Flávio Joséfo como a maior calamidade sobre Israel. Eles estavam totalmente insensíveis para as coisas de Deus. O culto a Deus cessou. E que mal tem? Qual a importância do culto ao Senhor em sua vida? Qual é a importância de você estar aqui neste lugar hoje, reunido com os seus irmãos, prestando um culto ao Senhor? O que te motiva a estar aqui neste lugar,
aprendendo os caminhos de Deus, ouvindo da sua palavra. Eles estavam totalmente inertes a isso. O culto ao Senhor se tornou algo tão rotineiro na vida de algumas pessoas, que quando dá, eles vêm. E quando não dá, que mal tem? Eu sou de Deus. Não é? Qual a importância da comunhão com Deus e com a igreja do Senhor? Qual o valor da oração e da palavra de Deus na sua vida? Porque o povo de Israel naquela época, eles tinham a sua segurança no templo. Eles diziam, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Mas o verdadeiro culto a Deus, através das suas vidas, haviam cessado. E ele reforça o que ele já havia anunciado. No versículo 10, o campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. A fome e a seca, o campo está assolado, a vide se secou, as olivas se murcharam, e ele está dizendo, envergonhai-vos, lavradores, e uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Eles estavam famintos, devido à fome, devido à seca. Eles estavam afligidos pela calamidade que sobrevieram sobre eles. Porém, em seus corações, eles ainda não haviam se atentado para os seus pecados. E que isso era um julgamento de Deus sobre eles. A fome talvez não deveria despertá-los e levá-los ao arrependimento. Então o sacerdote, o profeta do Senhor, convoca o povo ao arrependimento. O maior problema do povo não era o inimigo, era o pecado em seus corações. Era se manter em uma posição perversa para com Deus. O inimigo, de bom grado, Deus o abateria. E ele sempre abate o nosso inimigo. Ele sempre fez isso. Ele sempre saiu à frente do seu povo, derrotando os seus adversários, os seus inimigos. E não seria diferente aqui, se o seu povo voltasse para ele, retornasse para ele. Porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele endurece a cerviz. O pecado, ele rompe, ele quebra o relacionamento do homem com Deus. O pecado, ele jamais edifica, ele sempre destrói. O pecado, ele traz consequências infelizes sobre as nossas vidas. Ele traz consequências terríveis. O pecado, ele sempre traz os seus sofrimentos. E a pena é inevitável. Ele é devastador. Ele traz com ele as suas consequências. O pecado possui um pagamento. E a palavra de Deus diz que o pagamento pelo pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conta-se a história de um camponês que numa manhã de inverno, uma manhã fria, gélida, ele sai ao campo e ali ele encontra uma cobra que estava congelada. E ele fica com dó daquela cobra e ele pega ela, coloca ela no seu peito, começa a acalentar aquela cobra para que ela torne a reviver. E aquela cobra, ao ser esquentada, ela volta, ela retorna ali aos seus movimentos. E ao retornar à vida, ela morde aquele camponês. Ela pica aquele camponês e ele morre. É assim também quem vive flertando e brincando com o pecado.
É assim também quem fica brincando com o pecado, pensando que nada irá lhe acontecer. Quem brinca com o pecado um dia pode morrer nesse pecado. E Deus chama o seu povo a se arrepender, a se converter dos seus maus caminhos, a se voltar para Ele, a abandonar o pecado, a deixar o pecado e voltar-se para o Senhor, o seu Deus. Quando Deus, Ele anuncia o juízo, Ele também aponta o caminho para a restauração. Ele estende a sua graça. Ele estende a destra da comunhão. E aqui, no versículo 13, nós vemos o profeta chamando o povo de Deus ao arrependimento. Ele diz: cingei-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vindes, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele convoca os ministros de Deus, os sacerdotes do Senhor, ao arrependimento. Ele começa chamando ao arrependimento primeiro pelo altar. Ele começa convocando o povo de Deus ao arrependimento, do maior para o menor. Porque os sacerdotes também não estavam servindo a Deus como Deus requeria deles. Os rituais externos estavam corretos, mas o coração dos sacerdotes estavam corrompidos. Então o sacerdote convoca ao arrependimento. O Deus do profeta está exigindo o arrependimento do seu povo. O Deus do sacerdote está exigindo o culto a Ele, as ofertas diárias, os manjares, as ofertas de manjares e de libação. E Ele começa pelos sacerdotes, pelos ministros do seu Deus, a virem, se vestirem de pano de saco e cinza, a se lamentarem, a proclamarem o jejum e a convocarem todo o povo de Deus ao arrependimento, a começar depois pelos anciãos, não por causa da idade, mas por causa da experiência e do conhecimento que já tinham do Senhor, por terem aprendido coisas que os jovens ainda não tinham conhecimento. E depois ele passa para todos os moradores da terra, a virem à casa do Senhor, a clamar, reconhecendo humildemente os seus pecados. Todos, a uma só voz, clamando ao Senhor. O coração do povo, bem como o coração dos sacerdotes, não estavam sinceros diante do Senhor. E Deus, Ele ama a verdade no íntimo. Sacrifícios agradáveis a Deus, diz Davi, é um coração quebrantado e humilhado, é um coração contrito. O caminho para a restauração era o arrependimento. Arrependimento é a essência para uma vida com Deus, para uma vida de comunhão e de intimidade com Ele. Arrependimento é, em essência, mudança de mente, que envolve também uma mudança de sentimento e de propósito. É reconhecer o seu pecado, é confessá-lo e deixá-lo e abandoná-lo. Pois todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcançará do Senhor favor, alcançará no Senhor graça, misericórdia. Arrependimento envolve uma mudança de sentimento, ou seja, nós sentiremos tristeza pelo pecado que cometemos. Nós sentiremos tristeza pelo pecado cometido contra a bondade e a justiça de Deus. A palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso.
mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. É a bondade de Deus que nos conduz a cada dia ao arrependimento. E Deus está convocando o seu povo a se arrepender e a produzir frutos de arrependimento. Porque quando você se arrepende de fato, quando você deixa o seu pecado, a sua mudança de vida, a sua mudança de mente, de sentimento, de propósito, vai gerar um fruto de louvor a Deus. Mudança de propósito, porque é o ato em que o pecador ele abandona o seu pecado e busca em Deus o perdão e a purificação do seu pecado. No versículo 15 ele diz: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Ele está anunciando que um juízo maior está por vir. E por isso ele está convocando o povo ao arrependimento. E se o povo não se voltasse para Deus, ele diz: ai, porque o dia do Senhor está próximo e o povo permanece indiferente, como que surdos. Ele está dizendo: ai, por causa do dia, porque o dia do Senhor está próximo e como destruição da parte do Todo-Poderoso, ele virá. O dia do Senhor, ele culmina com o grande dia do juízo, na segunda vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando o nosso Senhor Jesus, ele se assentará no seu trono e julgará com justiça todas as nações da terra. Nesses dias, quando esse dia chegar, os homens desmaiarão de terror, eles procurarão a morte e não irão encontrá-la. A palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 17 diz: vi, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Os homens se desmaiarão de terror. Neste grande dia do juízo do Senhor, na volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor, eles procurarão pela morte. Eles clamarão pelos montes, pelos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos da face do que se assenta no trono, do Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro, e não poderão se esconder. O dia do Senhor é dia de escuridade, de densas trevas. É dia de nuvens e de negridão para todos aqueles que não se acharem, que não se encontrarem em Cristo Jesus, o Senhor. Ele diz que o grande dia do Senhor é muito terrível, e quem poderá suportá-lo? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Jesus, ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para julgar todas as nações da terra. Há pessoas que não creem mais na volta de Cristo. Mas, como eu disse, essa palavra aqui é a palavra de Deus. Ela é sempre atual. E nós temos que crer em tudo aquilo que o Senhor nos diz por meio dela. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 14, ele diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa,
como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Como o Senhor aqui também estava trazendo juízo ao povo e convocando o povo ao arrependimento, nós vemos a palavra de Deus também confirmando no Novo Testamento que o Senhor não retrai da sua promessa. Ele disse que voltará e ele voltará. E que ele está sendo longânimo, misericordioso para conosco, para que cada um de nós cheguemos ao arrependimento e sejamos achados nele irrepreensíveis e sem mácula. Chegará esse dia em que o Senhor colocará uns à sua esquerda, outros à sua direita. Os bodes ele colocará à sua esquerda, as ovelhas ele colocará à sua direita. Ele diz: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Há quem não crê que existe inferno, mas Jesus foi quem mais falou acerca do inferno. Hoje nós temos uma oportunidade. Essa palavra oportunidade é uma palavra importante na nossa vida. Sabe por quê? Milhões de pessoas estarão no inferno porque um dia recusaram a oportunidade. Porque um dia desprezaram a sua oportunidade. Milhares hoje vivem frustrados e decepcionados porque renunciam essa oportunidade que o Senhor está lhes dando de conhecerem a Ele, de serem salvos pelo poder do Evangelho, de serem salvos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas para os santos se gloriarão e se regozijarão diante do Senhor e receberão diante dele a sua recompensa, porque souberam aproveitar a sua oportunidade no dia da visitação do Senhor na vida deles. Só existe 2 caminhos, meus amados: é céu ou inferno, é paraíso ou inferno. Não existe outro caminho além dele. E a decisão que nós tomamos aqui, ainda em vida, define aonde nós passaremos a eternidade. Se com Cristo, ou seremos lançados em um lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem ele não foi criado para o inferno, mas por causa do pecado. Aqueles que não creem em Cristo,
Aqueles que não receberem, não compreenderem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, não receberem Jesus em sua vida, não crerem de todo o seu coração que Ele é o Senhor, infelizmente, ouvirão dele naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você e eu, se nós permanecermos em Cristo, nós ouviremos dele: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele diz que virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar, justamente porque nós não sabemos o dia em que o nosso Senhor virá. Ela diz que nós devemos vigiar, porque a hora em que nós não cuidarmos, o Senhor virá. E quantas pessoas, como o povo de Deus aqui, o profeta Joel estava exortando, não estão desapercebidas, despreocupadas, não estão se importando com as coisas do Senhor. Almejam mais as coisas dessa terra, as coisas deste mundo, do que as coisas do céu. Enquanto a palavra de Deus diz que nós morremos com Cristo e que nós ressuscitamos com Cristo, estamos vivendo diante dele e, portanto, devemos buscar e pensar as coisas que são lá do alto e não as coisas que são aqui da terra. Deve haver em nós um desejo de servir a Deus como se Ele fosse voltar hoje, como se Ele fosse voltar agora, como se Ele fosse voltar amanhã. Servir a Deus com fervor, com temor e tremor. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano de toda a terra, que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos novamente vida e comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Como eu disse, os santos que souberam aproveitar a sua oportunidade no Senhor, eles também receberão a coroa da justiça, receberão naquele dia do justo juiz, do Senhor de toda a terra, a sua recompensa. Você tem amado a vinda do Senhor? Você compreende isso, que o Senhor virá? Quantas pessoas não têm amado a vinda de Cristo porque ainda permanecem em seus pecados? Porque sabem que se Ele voltar, eles pensam: será que eu vou subir? E Ele está dizendo que essa coroa da justiça está reservada para todos aqueles que amam a vinda de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo também, falando a Timóteo, ele exorta a Timóteo dizendo, e serve a nós também, em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 12 ao 16, ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que há tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Paulo está exortando Timóteo: Timóteo, combate o bom combate da fé.
Timóteo, toma posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Da mesma forma, nós vamos combater o bom combate da nossa fé. Vamos tomar posse da vida eterna que o Senhor nos concedeu e da qual um dia nós fizemos confissão de que nós cremos e recebemos que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele está dizendo, toma posse da vida eterna, não abre mão dela. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. Os céus e a terra serão desfeitos, mas nós teremos uma vida eterna a desfrutar na presença de Deus. Porque a essência da vida eterna é reconhecer a Cristo. Jesus, em João capítulo 17, versículo 3, ele diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Versículo 16 de Joel, capítulo 1 em diante, ele vem dizendo de novo: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do Senhor nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Acabou o alimento, a fome e seca na terra. É o juízo de Deus sobre aquele povo. E o profeta está dizendo a ele: vocês estão tão cegos assim que não enxergam? Vocês deveriam sentir, se afligir, ouvir, chorar, lamentar e uivar e se arrepender diante de Deus, porque o culto a Deus cessou. Não há mais como trazer as ofertas ao Senhor, porque a fome e a seca na terra, a devastidão na terra, acabou a alegria entre os filhos dos homens. Porque os judeus, eles deveriam ir ao templo para render graças ao Senhor e reconhecerem como eles eram abençoados pelo Senhor, pois Ele os escolhera para a sua habitação. Mas eles não podiam render graças alegremente ao Senhor, porque não tinha mais como oferecer as ofertas a Deus. E ele diz no versículo 18 e 19: como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos dos desertos. Os animais estavam sentindo o julgamento de Deus, enquanto o povo ainda permanece insensíveis, entorpecidos, endurecidos, alheios àquilo que Deus estava fazendo e se movendo no meio do povo. E nós também nos encontramos muitas vezes assim, desapercebidos, desatentos ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo, ao que Deus está movendo no meio do seu povo. Ele faz aqui um contraste entre os animais irracionais e o povo de Deus. Ele diz que o gado está gemendo, que o animal no campo está suspirando por Deus, está clamando por Deus, enquanto o povo não corre para a presença do seu Deus. Ele diz: até os animais no campo, ó Deus, suspiram por ti. E o seu povo está indiferente, não está dando atenção à exortação do Senhor. Mas o profeta diz: eu, porém, Senhor, a ti clamo, a ti clamarei.
O Senhor, Ele sempre disse ao seu povo, Ele diz na sua palavra: se o meu povo me escutasse, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Israel sempre foi um povo que se desviava constantemente, várias vezes, diversas vezes, do caminho do Senhor. E Deus diz, como que um suspiro, como que um clamor dentro de si. E é para nós também hoje. Se o meu povo me escutasse. Se o meu povo andasse nos meus caminhos. Uma vez que nós ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos nos atentar, nos despertar para aquilo que o Senhor está dizendo e fazendo. Não basta apenas ter consciência do que é certo. Não basta apenas saber o que Deus diz. É necessário ouvir e praticar. É necessário se despertar para as coisas de Deus, para o reino de Deus. É necessário voltar-se para Deus com choro, com súplicas, com lamento, com clamor, com jejum, rasgando o coração e não as vestes, como Ele diz ao seu povo. É necessário que esta palavra, a verdade do Evangelho, ela seja encarnada em nós. Ela se torne viva em nós. Apesar do povo de Deus ter se rebelado profundamente contra o Senhor, ter se afastado do Senhor seu Deus, muitas das vezes adorando outros deuses, vivendo no pecado, ainda assim, agora mesmo o Senhor estava dizendo ao seu povo, mesmo estando ele ofendido, com graça e misericórdia, ele diz ao seu povo, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele está chamando o seu povo ao arrependimento, à conversão a Ele. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Conversão é o ato em que o pecador, ele deixa o pecado, ele abandona o pecado para seguir o seu Senhor, para seguir a Jesus. Deus está requerendo deles uma atitude. Deus está requerendo deles uma decisão de servi-lo com todo o coração. Na conversão, o homem decide, escolhe por uma nova vida em resposta aos apelos feitos pelo Evangelho, feitos pelo Senhor. Ele está dizendo, retornai a mim de todo o vosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque rasgar as vestes era uma prática comum nesse tempo. Num tempo de grande pesar e arrependimento, os judeus, eles rasgavam as suas vestes. Eles lançavam pó, cinza sobre a sua cabeça, em um sentido de contrição, de pesar, de arrependimento diante do Senhor. E Ele está dizendo isso, que Ele quer que eles rasguem o coração e não as vestes. O profeta está convocando o povo a sentir realmente o que essa prática simbolizava.
com sinceridade no coração, eles deveriam servir ao Senhor, voltando-se para Deus. Hoje, nós temos uma oportunidade de estar servindo ao Senhor com fidelidade, com inteireza no nosso coração, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus proporcionou por nós. Não perca essa oportunidade. Se atente a tudo aquilo que Deus lhe diz. Se atente a toda a palavra de Deus. Viva como se Jesus fosse voltar agora. Converta-nos, como Jeremias pede ao Senhor. Converta-nos a Ti, Senhor, e verdadeiramente seremos convertidos. Amém? Quero passar a palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé, então, e vamos orar ao Senhor neste momento.